Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos diante, meu Pai, da sua presença, meu Deus. Eu já te peço, meu Pai, que o Senhor possa abençoar a vida, meu Pai, de cada pessoa, meu Deus. Que eles estarão assistindo, meu Pai, esse vídeo. Meu Pai, visita todos, aqueles que já são membros, meu Pai, do nosso canal. Meu Deus, que a cada dia o Senhor possa abençoar a vida deles, a casa deles, a família deles. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu não sei o que eles têm passado, as lutas, problemas, mas uma coisa, meu Pai, eu tenho a certeza que quando a gente coloca o Senhor, meu Pai, na frente, até o que tiver para dar errado para a gente, meu Deus, dá certo. Então, desde já eu te peço, meu Deus, abençoa todos, todas as pessoas, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar com cada um de nós, através, meu Pai, desse vídeo, dessa oração, dessa palavra que nós vamos dar. Meu Pai, nós determinamos, meu Pai, a vitória e temos a certeza, meu Pai, que o Teu nome, ele está sendo glorificado, que o Teu nome, ele está sendo exaltado, meu Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Olha, nós fizemos a oração e nós vamos te dar uma palavra muito abençoada. Eu queria que você ficasse conosco até o fim, até o finalzinho desse vídeo, tá bom? Não saia não, preste atenção nessa palavra que nós vamos te dar. Essa palavra aqui ela é muito forte. Nós vamos falar acerca do vaso na mão do oleiro. Você vai ver como que é forte essa palavra. Eu queria pedir também a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá lá o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? E aperta o sininho para que todas as vezes que nós estivermos aqui gravando um vídeo, você venha, o YouTube vai fazer chegar até você as notificações. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, convida uma pessoa para ser membro do nosso canal, de repente uma pessoa que é seu amigo, sua amiga, uma pessoa que você conhece. Se você se sente abençoado com esse vídeo, com as orações que nós temos feito, com a palavra que nós temos dado, então convida uma pessoa para ser membro do canal, de repente um familiar seu, para que ela possa também estar debaixo de uma cobertura de oração. 3 orações que nós temos feito, de manhã, tarde e à noite, por todos os membros do canal, por todas as pessoas que já têm estado conosco, tá bom? Eu queria que você viesse a fazer isso, tá bom? Para que o nosso canal, ele venha crescer a cada dia, ele venha crescer, e através desse canal crescendo, com certeza vai estar alcançando mais famílias, mais pessoas, e muitas pessoas vão estar sendo abençoadas. Eu queria também pedir a você que ainda não tem feito seus pedidos, pode fazer seu pedido. De repente você não tem feito, pode fazer. De repente você está aí, já participa com a gente. Você pode fazer o seu pedido, pode deixar o seu nome para oração, tá bom? É bom que você venha estar sempre em contato com a gente, para que nós vamos ver se o nosso trabalho tem dado resultado ou não. Nós queremos ver, o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Então não deixa de comentar não, tá bom? O seu comentário é bom até para ajudar outras pessoas. De repente você já foi abençoado com uma oração, de repente você foi abençoado com uma palavra, e é bom que você conte o testemunho para que outras pessoas, elas sejam também abençoadas, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos a mais uma palavra em nome de Jesus. Está escrito aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, diz assim, o vaso do oleiro. Aí diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras.
e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você vê que Deus chamou o profeta Jeremias para ele descer à casa do oleiro. E de repente, quando o oleiro estava fazendo aquele vaso ele veio a quebrar. E como está escrito aqui na palavra de Deus, que o oleiro, ele tornou pegar aquele vaso e fez aquele vaso de novo. E Deus, ele chega e fala para Jeremias, acaso eu não posso fazer de vós como fez este oleiro? Quer dizer, Deus, ele está dando uma comparação para Jeremias. Ele está comparando a gente como um vaso. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, como esse oleiro, esse vaso quebrou na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer. Por que ele tornou a fazer o vaso? Porque aquele vaso, quando a pessoa faz o vaso ele tem que ser maleável. Não tem como o oleiro fazer aquele vaso se aquele vaso fosse duro. Aquele vaso teria que ser macio para ficar para ficar bem, para o oleiro trabalhar aquele vaso. Ele não poderia ficar duro. Ele teria que ficar mole num ponto que o oleiro conseguisse fazer o vaso. Se aquele barro ele fosse duro, ele não fosse, como é que se diz? Se ele não fosse, se ele não tivesse no ponto, se ele não se deixasse modelar, não teria como aquele oleiro fazer aquele vaso. Então Deus está querendo dizer para Jeremias e para a gente que nós somos como um vaso na mão do oleiro. Você vê quando a pessoa, que nós representamos o barro, né? Do barro a gente veio, do barro a Bíblia fala que a gente vai voltar. Então, assim como o oleiro, o vaso na mão do oleiro, ele quebrou e o oleiro tornou a fazer aquele vaso, mas porque aquele vaso, ele se deixou, aquele barro, ele se deixou modelar pelo oleiro. Então Deus está falando para Jeremias que assim como aquele oleiro, ele tornou fazer aquele vaso, ele poderia fazer da casa de Israel, daquele povo, como aquele oleiro fez aquele vaso. Mas só que o povo de Israel, ele tem que se deixar ser modelado por Deus. Não tem como Deus modelar uma pessoa, um vaso, se a pessoa ela não deixar Deus trabalhar. Deus tem que trabalhar na vida da pessoa. A pessoa tem que se deixar o oleiro trabalhar. Porque se a pessoa não deixa Deus trabalhar, então não tem como Deus modelar aquele vaso. E a Bíblia diz que tem vaso de honra e vaso de desonra. Então, Deus está falando para Jeremias. E nós representamos esse vaso. Você representa um vaso nas mãos de Deus. De repente, tem faltado você deixar Deus, que representa o oleiro, Deus trabalhar na sua vida. Deus fazer a obra na sua vida. Porque se você não deixar Deus trabalhar, como que Deus vai trabalhar? Você vê que o oleiro, ele só pode fazer aquele vaso de novo, porque aquele vaso, aquele barro, ele se deixou ser modelado. Senão não teria como fazer aquele vaso de novo. Então, de repente, Deus quer fazer de você um vaso de honra. Mas, de repente, tem faltado você deixar Deus modelar. Como aquele povo de Israel, ele estava com a dureza do coração deles.
Ele estava fazendo o que era mal perante os olhos de Deus. Como que Deus ele poderia modelar aquele povo? Como que Deus poderia fazer daquele povo um vaso de honra? Então nós vamos ver mais aqui. Diz assim, ó. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação ou de um reino para edificar, para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, a neve do Líbano deixará a rocha do campo? Ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Então Deus aqui está fazendo um monte de perguntas para aquele povo. Porque aquele povo, ele tinha um coração mau. Aquele povo, eles andavam do jeito que eles queriam andar. Eles não queriam fazer a vontade de Deus. Como que Deus pode trabalhar na vida de uma pessoa que ela não deixa Deus trabalhar? Que ela só quer fazer o que ela pensa, o que ela acha. Era como o povo de Israel. Por mais que Deus usava Jeremias para falar com aquele povo não queria se converter do seu mau caminho. Como que Deus ia fazer daquele povo um vaso de honra, um vaso abençoado? Então faltava aquele povo se converter, faltava aquele povo ele deixar Deus modelar eles. E de repente tem faltado Deus fazer isso com você. De repente você está precisando de ser modelado como aquele vaso na mão do oleiro. Como que Deus vai trabalhar na vida de uma pessoa que ela não deixa Deus trabalhar? Você vê que se aquele barro ele fosse duro, não teria como o oleiro trabalhar para fazer um vaso. Aquele barro não poderia estar duro, ele teria que estar mole, no ponto, maleável, para aquele oleiro trabalhar aquele vaso, aquele barro e fazer aquele vaso de novo. Então Deus chega e chama Jeremias e dá exemplo daquele vaso. Você vê que o vaso quebra e o oleiro torna a fazer aquele vaso de novo. E é assim que Deus quer fazer na vida de muitas pessoas, na vida de muita gente. Tem gente que ela quer ver uma mudança na vida dela e de repente ela não tem visto essa mudança, porque a mudança ela começa dentro da gente. Deus trabalha quando nós damos ouvido à sua palavra, quando nós passamos a dar ouvido à sua palavra, quando nós se convertemos dos maus caminhos. Então Deus trabalha na nossa vida. Então ele chega para Jeremias e mostra: olha, acaso eu não posso fazer de vós como fez o oleiro este vaso? Então essa palavra aqui é forte ou não é? Eu tenho certeza que essa palavra ela é muito forte. E Deus vai fazer de você um grande vaso. De repente você tem sido um vaso de desonra, mas Deus quer fazer de você
um vaso de honra. Pensa nisso, pensa nessa palavra. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Deus, Ele quer trabalhar na sua casa, na sua família. Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Mas você tem que deixar Deus trabalhar. Você tem que deixar Deus fazer a obra. Você vê que aquele povo, eles tinham que deixar Deus trabalhar na vida deles. E agora eu vou fazer uma oração por você. Você que quer ser um vaso de honra. Você que quer deixar Deus trabalhar na sua vida. Para que Deus vai fazer de você um grande vaso. Um vaso. Um vaso na mão do oleiro. Vamos falar com Deus agora. Meu Deus, essa palavra ela é muito forte, meu Pai. Se aquele barro, meu Deus, na mão do oleiro, se aquele vaso não estivesse, meu Pai, deixando aquele oleiro trabalhar para fazer dele um vaso novo, como que o Senhor poderia fazer, meu Pai, daquele povo um vaso, meu Deus? Ah, meu Pai, essa palavra é muito forte. Quantas não são as pessoas que muitas das vezes, meu Pai, não tem visto uma mudança na sua vida, porque não tem deixado o Senhor trabalhar na vida delas. E o Senhor dá um exemplo claro desse vaso na mão do oleiro, meu Pai. O Senhor chega para Jeremias e mostra a Jeremias o oleiro fazendo o vaso. Mas não teria como fazer aquele vaso, se aquele vaso, meu Pai, se aquele barro não deixasse o oleiro trabalhar. Ali não ia ser vaso nenhum, porque se aquele vaso não deixasse o oleiro trabalhar, meu Pai, não teria como aquele vaso ficar perfeito e bonito como aquele vaso ficou. Mas, meu Pai, eu te peço agora, trabalha na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa pessoa, meu Pai. De repente, ela não tem deixado o Senhor trabalhar com ela. Ela não tem deixado o Senhor fazer a obra na vida dela. Ela, de repente, meu Pai, ela não tem se deixado, ela não tem deixado o Senhor fazer a obra que tem que ser feita. Ela tem ouvido até mesmo a palavra, mas ela não tem se convertido, ela não tem se entregado, ela não tem deixado o Senhor trabalhar na vida dela. E o Senhor muitas das vezes não pode fazer nada, meu Pai, porque a gente, meu Pai, representamos para o Senhor esse vaso. Nós somos um vaso na mão do oleiro. Se a gente não deixar, o Senhor não trabalha. Então, meu Pai, essa pessoa que está ouvindo agora, essa palavra, essa oração, meu Pai, que ela venha deixar o Senhor trabalhar na vida dela, meu Pai, para que ela venha se tornar um vaso de honra, um vaso de glória, meu Pai, para te glorificar nessa terra, para te exaltar. Ah, meu Pai, eu oro por essa pessoa. Meu Deus, fala com ela, meu Deus. De repente, essa pessoa tem sido tão difícil para o Senhor. Ela não tem deixado o Senhor trabalhar na vida dela. Mas, meu Pai, quando ela estiver assistindo esse vídeo, fala com ela. Que ela venha deixar o Senhor trabalhar na vida dela. Que ela venha se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, meu Pai. Aí eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar. O Senhor vai fazer uma grande obra na vida dela, meu Pai. Porque essa palavra ela é muito forte, meu Deus. Eu já te peço, trabalha também na minha vida. Eu me coloco como um vaso nas tuas mãos. Eu te peço, meu Pai, faça também a tua obra na minha vida, na minha casa, na minha família. Oh, meu Senhor, assim como eu tenho orado por essas pessoas, eu também me incluo nessa oração, porque eu quero ser um vaso de honra, eu quero ser um vaso para te glorificar. Oh, meu Senhor, eu tenho certeza que essa palavra, meu Deus, ela vai abençoar muita gente, em nome do Senhor Jesus. Você viu como é forte essa palavra? Você viu como é forte essa oração? Eu queria pedir a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve.
Cada vídeo que nós estamos gravando aqui é um vídeo mais forte do que o outro. Nós temos orado, nós temos pedido a Deus para Deus fazer uma grande obra na sua vida. Não perca, não se inscreve. Se torna membro do nosso canal. Você vai ver que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Compartilhe esse vídeo para alcançar muitas pessoas que de repente ela quer ser um vaso de glória, um vaso de honra nas mãos do Senhor Jesus. Tá bom? Então se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe esse vídeo, dá lá o seu like. Aperta lá o sininho para que todas as vezes que nós estivermos aqui, o YouTube vai fazer chegar para você as notificações, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.